E aí, galera, beleza? Vamos começar com mais uma videoaula aí. Agora é a continuação de Grécia Antiga. Paramos na última aula, né? Na última videoaula com as polis, beleza? A formação das polis. Vimos aí o nascimento da gen ou genus, beleza? E a polis, beleza? Também vimos aí a própria organização da polis. Vimos a acrópole, a função da acrópole e a função do ágora. Agora, a gente vai trabalhar com as polis, beleza? Só que a gente vai trabalhar Atenas e vai trabalhar Esparta, beleza? É um pouco fácil a gente trabalhar isso, porque no processo da colonização grega por todo o mar Mediterrâneo, as polis que foram fundadas por todo o processo de colonização, por toda a Magna Grécia, foi um Ctrl+C, Ctrl+V das polis originais, que é Atenas ou Esparta. Então fica fácil da gente trabalhar, beleza? Vamos começar trabalhando aí com Atenas, beleza? Atenas, o seu processo de formação foi um processo relativamente calmo, né? Comparando com Esparta, foi relativamente tranquilo. Isso gerou uma facilitação, se a gente pode dizer isso, né? Para debates políticos, beleza? Inicialmente, Atenas era dividido entre os comerciantes e os proprietários rurais, tá? Então, aquele que tinha propriedade rural, ele detinha o melhor status social, e os comerciantes detinham um status comercial um pouquinho inferior, beleza? E, claro, obviamente, tinham as pessoas, os escravos, que aí não tinha status social quase algum, beleza? Tranquilo? Em relação à política, como que funcionava inicialmente Atenas? Inicialmente era uma monarquia Atenas, beleza? Nós tínhamos o rei que dividia o governo com o Areópago. O Areópago era um grupo formado pelos aristocratas. Os aristocratas eram aquelas pessoas que eu falei com vocês na última aula, eram os descendentes daqueles líderes da gen. Tá? Então a gen eram as famílias. Cada família tinha um líder de uma gen, conforme a gen as genus, elas iam sofrendo processo de amálgama, elas foram se unindo para formar a polis, beleza? Os líderes dessa genus também foram se unindo no Areópago, beleza? Então, esses descendentes agora são chamados de aristocratas, os bem-nascidos. Tranquilo, gente? Então, nesse processo todo, o Areópago, que era um grupo formado pelos aristocratas, eles dividiam o poder com o rei, tá? Então, tinha um certo atrito político entre o rei e esse grupo. Esse atrito político, juntamente com os problemas de pobreza da camada mais baixa da população, gerou várias revoltas, diversas revoltas. Para sanar essas revoltas, os atenienses criaram 3 reformas: as reformas de Drácon, as reformas de Solon e as reformas de Clístenes. Tranquilo, gente? Light. Primeiro ponto, as reformas de Drácon. Primeira malandragem da reforma de Drácon é extinguir o Areópago. Então, só quem vai governar é o rei. E esse rei passa a receber o título de tirano. Então, se somente esse tirano vai governar, como que vai ser esse governo? Quem vai criar lei? O tirano. Quem vai julgar? O tirano. Quem vai propor lei? Tirano. Quem vai controlar o exército? Tirano. Então, resumidamente, o tirano vai controlar tudo. Beleza? Outra coisa que o tirano faz aí, ele cria a lei escrita, que até então a Grécia antiga era a lei consuetudinária. Ou seja, consuetudinária é lei falada, não existe lei escrita. Beleza? Então, o tirano, ele cria a lei escrita. Beleza? Então, mas qual o problema que nós temos nas reformas de Drácon? O poder ficou concentrado na mão desse tirano. Então, ele começou a pesar a mão nas punições. O cara ia lá, roubava uma galinha, o rei, pena de morte. Então, ele começou a pesar essas leis, beleza? E isso acirrou as revoltas populares. Então, o que foi feito?
criou uma segunda reforma, aí da palavra, que é a reforma de Solon. Solon, ele se preocupa em diminuir essas revoltas. Então, logo de cara, ele acaba a escravização por dívida. Aí a população já ficou feliz. Como que funciona a escravização por dívida? A pessoa está endividada, o nome dele não ia para o SPC. Então, ele virava escravo da pessoa no qual ele ficava endividado. Beleza? Acabou. Morreu a dívida, mas o cara não tem mais liberdade. Se ele quiser ser um homem livre, ele deve comprar a sua liberdade novamente. Ou seja, só a galera pobre que se dava mal nessa. Tranquilo? Então, na reforma de Solon, acabou esse esquema. Não existe mais escravização por dívida. Outra coisa que Solon faz, ele divide a sociedade de acordo com a sua propriedade. Aí a pirâmide social de Atenas surge. Nós tínhamos o topo da pirâmide, os grandes proprietários rurais, tá? A elite, aquele que detinha as maiores e melhores propriedades. Eram aqueles aristocratas. Agora eles são chamados de eupátrita. Abaixo dele, nós tínhamos o demiurgo. Demiurgo eram os pequenos proprietários rurais. Eles tinham propriedade, só que a qualidade era inferior, beleza? E o tamanho, sem comparação. Beleza? Abaixo dele nós tínhamos os metecos. Os metecos eram os camponeses. Perdão da palavra. Os metecos, eles eram os comerciantes. Eles não tinham acesso à propriedade. Beleza? Abaixo dos metecos nós tínhamos os escravos. Então a sociedade passa a ser dividida em propriedade. Aquele que tem propriedade é aquele que não tem propriedade. O que tem propriedade, obviamente, ele é uma pessoa prestigiada, é uma pessoa que tinha prestígio social, uma pessoa que detinha poder. De acordo com a quantidade de terra que você tem, maior era esse poder. Beleza? Tranquilo? Deu uma pacificada, mas apenas adiou aquelas revoltas. Aí vem a reforma de Clístenes. A reforma de Clístenes ela é conhecida como a democracia. É simples. Posso explicar democracia para vocês, a palavra democracia, com jogo de videogame, tá? Olha como é tranquilinho. Você tá lá, demo, jogo de videogame, aquele demo que o cara vai lá, uma empresa vai lá, ou criar um videogame, ele cria um demo. O que é o demo? Aquele joguinho para a galera mesmo ficar baixando na internet no 0800, você vai lá, dá aquela jogada para você experimentar como que é o jogo, beleza? E Kratos, não é Kratos. É só lembrar daquele jogo God of War, beleza? Esse jogo, o próprio nome já fala. Kratos, não é Kratos, beleza? É uma palavra grega que significa poder. O que quer dizer? O nome do personagem principal significa poder. Você quer que o jogo seja de coraçãozinho? Nunca. Ou seja, vai ter porrada no jogo todo. Simples. Demo e Kratos. Beleza? 2 jogos de videogame. Beleza? Demo, povo. Populacho, população. Kratos, poder. Poder nas mãos do povo. Poder no povo. Beleza? Então a reforma de Clístenes ele procurou dividir esse poder, dispersar esse poder. Só que nem tanto, cara pálida. Como que foi esse processo? E aí a gente faz aquela comparação rapidamente sobre a democracia atual. Primeira coisa que ele faz, ele cria a Boulé. A Boulé é o Conselho dos 500, obviamente, formado por 500 membros. Ele é sorteado. Para você participar da Boulé, você deve ser sorteado. Qual é a função da Boulé? Criar projeto de lei. Ele não cria lei, ele cria projeto de lei. Beleza? Tá, esse projeto vai para onde? Ele vai para a eclésia. A eclésia é a Assembleia do Povo. Então, lá na eclésia é que aquele projeto de lei será aprovado ou não, de acordo com a população. Aí que tá. Quem pode participar da eclésia? Todos os cidadãos atenienses. Beleza? É assim que funcionava a democracia ateniense. A democracia atual, ela é um pouco diferente. Tá? Nós estamos numa república representativa, que é baseada na democracia. Mas essa democracia é diferente deles. É representativa. Deles não. Era democracia mesmo. Tá?
Por exemplo, como que funcionava em Atenas? O Conselho dos 500 vai criar um projeto de lei, esse projeto de lei é encaminhado para a Eclésia, ela que vai decidir se ela é aprovada ou não a lei. No Brasil de 2020, o Senado, que seria o nosso bolé, o nosso Conselho dos 500, vai criar um projeto de lei. E ele mesmo vai votar. Entende? Não é a população que vai votar, é o Senado que vai votar. Mas o Senado não é sorteado. Você vira senador não por sorteio, você elege o Senado. Então nós elegemos pessoas para votar em nosso nome. Beleza? Então nós, a nossa Assembleia do Povo, nós elegemos grupos para participar da Assembleia do Povo. Beleza? Se fosse um Ctrl+C igualzinho, o Senado ia criar projeto de lei e ia jogar para nós, população, votar se vamos ou não aprovar aquela lei através de eleições. Beleza? Então aí no domingo vamos eleger, vamos votar a aprovação de uma lei ou não. Beleza a diferença? Tranquilo? Segunda diferença de Atenas para Brasil de 2020. Cidadão ateniense. Quem era considerado cidadão em Atenas? Somente os homens, donos de propriedades e nascidos na polis. Beleza? Então você deveria ter nascido na polis, deveria ser homem e deveria ter propriedade. Se você não tivesse propriedade, você não tinha direito a voto. Se você era mulher, mesmo tendo propriedade, você não tinha direito a voto. Se você tivesse propriedade, fosse homem, mas não tivesse nascido em Atenas, não tem direito a voto. Então a democracia lá é pequenininha, beleza? Isso já caiu em vestibular mais de uma vez. A diferença da democracia hoje para a democracia ateniense. Mulheres não podiam votar. Hoje, as mulheres têm total direito ao voto. Tranquilo? Light. Agora a gente fala aí de Esparta. Esparta, ele tem um nascimento completamente diferente de Atenas. Atenas foi muito pacífico em relação a Esparta. Esparta sofreu muito mais guerra, muito mais conflito bélico do que Atenas, até mesmo por causa da sua formação geográfica. Tranquilo? Isso criou um estado militarizado. E esse estado militarizado foi fundamentado, foi baseado na oligarquia. Oligarquia é uma palavra grega que significa governo da minoria, ou seja, quem vai participar da política espartana? Somente os militares, por causa desse passado, por causa desse histórico de guerra na sua formação. Beleza? A sociedade espartana é dividida em 3 blocos. O espartano, o espartíata, beleza? Que são esses aristocratas que nós vimos aí em Atenas, beleza? São os descendentes dos líderes da Genos, tá? Abaixo dele nós tínhamos os periecos, que eram pequenos proprietários rurais, e a base da pirâmide eram os ilotas, que eram os escravos. Então é simples. Nós tínhamos os espartitas, que eram os latifundiários, os donos das grandes propriedades rurais, beleza? São eles que detinham todo o poder político. Abaixo dele, nós tínhamos os periecos, que eram os pequenos proprietários rurais, e a base da pirâmide eram os ilotas, que eram os escravos. Política espartana. Simples, light. A política espartana, somente os espartanos ou espartiatas podiam participar dela. Quando você alcançasse os 30 anos de idade, mais à frente eu vou explicar por quê, com a educação espartana, quando você alcançasse aos 30 anos de idade, você ganha o direito de participar no Ápela. O que é o Ápela? É uma assembleia formada por todos os espartanos, que desde que tenha 30 anos. Beleza? Tranquilo? Homens e mulheres podiam participar do Ápela, desde que você seja espartano. Tranquilo? E maiores de 30 anos de idade. Qual é a função do Ápela? Simples, cara. A função do Ápela é justamente aprovar as leis. Tá? Quem cria o projeto de lei é um outro grupo, que é a Gerúsia. A Gerúsia é uma outra assembleia formada por anciãos.
você tinha que ter 60 anos para poder participar da gerúsia. Quando você participa da gerúsia, você passa a ter o direito de criar projeto de lei para ser enviado para o APELA e ser aprovado lá. Beleza? E tinha também o eforato. Beleza? Ah, sim, eu esqueci de um ponto aqui da gerúsia. Além disso, além de criar projeto de lei, a gerúsia tinha o direito, também tinha a obrigação de eleger quem vai ser o rei. Beleza? Esse rei governava Atenas de acordo com as leis. Seria mais ou menos uma espécie de presidente. Beleza? Ele vai administrar toda a polis, entretanto, ele deve seguir as leis. Tranquilo? Quem escolhe o rei é a gerúsia. Tranquilo? Show de bola? Quem seria esse rei? Qualquer espartano, desde que tenha 30 anos para cima. Tranquilo? Show de bola? Além disso, a gente tinha o eforato. O eforato era formado por 5 anciãos. Qual é a função desse eforato? Cuidar da educação espartana. Além disso, era o eforato que controlava o exército, as forças armadas, o paz e guerra. Então, quem decidia se Esparta ia para a guerra era o eforato. Quem decidia se ia ter rendição em uma guerra era o eforato. Beleza? Tranquilo aí? Então é só você lembrar, por exemplo, claro que tem vários erros históricos no filme 300, mas essa parte é interessante. Quando Leônidas ele quer bater de frente com os persas, ele vai pedir o eforato, os élforos lá no filme. Beleza? O eforato dá nega, diz que ele tem que cumprir a carneia e não é permitido ele ir para a guerra. Beleza? Aí tá um exemplo aí para a gente trabalhar a política espartana. Agora, quem era considerado cidadão espartano? Simples. Quem era considerado cidadão espartano eram os espartíatas. Beleza? Homens e mulheres. Em Atenas, somente os homens. Beleza? Mas ele tinha que ser dono de propriedade, assim por diante. Aqui não. Homens e mulheres tinham o mesmo direito, desde que você seja espartíata. Tranquilo nisso? Lá em Atenas, se você tiver acesso à terra, você já pode ter direito a voto. Então, os eupátritas e os demiurgos, que eram os pequenos proprietários, eles podiam participar. Aqui não, só os espartíatas ou os espartanos podiam participar da política. Beleza? Agora, que eu comentei com vocês aí, por que 30 anos? Vem devido à educação espartana. O que era a educação espartana? Tá? A gente tem que lembrar um pouquinho sobre o costume espartano. Os espartanos, eles consideravam pertencentes a um grupo. Então, a polis era tudo para eles. Então, eles tinham uma função para a polis. Os espartanos se consideravam com uma obrigação perante o governo, perante o Estado. Qual seria essa obrigação? A obrigação do homem proteger, os espartanos, no caso. Beleza? Ele tinha a obrigação, ele tinha a ideia dele, espartano, tem a missão sagrada de proteger a polis. E as mulheres? Elas tinham a missão sagrada de criar guerreiros para a polis. Daí vem esse casamento. Por isso que as mulheres espartanas tinham os mesmos direitos que os homens espartanos. Beleza? Porque os dois têm uma função sagrada. Tranquilo? Proteger a polis. Então, quando uma criança nasce, tá? Essa criança é enviada para o eforato, para os éforos. Eles irão investigar a criança, eles vão olhar para aquela criança e eles vão decidir se essa criança espartana serve para o Estado ou não. Então, se for aprovada, a criança é devolvida para os pais. Se não, a criança era sacrificada. Quando a criança chegasse aos 7 anos de idade, ela era retirada do poder dos pais. Agora ela pertence ao governo espartano. Então, ela é colocada na escola espartana e começa a sua educação espartana. Como seria isso? Seria uma espécie de internato. Beleza? A criança vai receber uma peça de roupa por ano e ela é proibida de usar calçado pelo resto da sua vida. Não pode, só quando chegar aos 30 anos de idade que ela pode colocar um calçado.
beleza? Outra coisa, ela vai receber uma refeição por dia. Para quê que eles vão fazer isso? Primeiro, a peça de roupa é para a criança resistir ao clima, a frio, a calor, então ser uma criança resistente. O calçado é justamente por causa do pé, transformar aquele pé forte, aquele pé resistente. E a refeição é para incentivar a criança a roubar, beleza? Mas como assim? A criança com fome, ela vai roubar comida no mercado. Se ela for pega roubando, ela vai sofrer um castigo, não porque estava roubando, porque um guerreiro astuto, um guerreiro de verdade não é pego. Então a criança é incentivada a ser astuta desde criança. Além disso, ela vai, homens e mulheres, tá? Além disso, a criança vai ter acesso à pintura, lançamento de escrita, música, poesia, beleza? Além disso, essa criança espartana, ela vai ter treinamento militar, lançamento de disco, lançamento de dardo, peso, atletismo, tranquilo? Quando chegar aos 18 anos de idade, tá? Aí ela vai fazer a sua prova final, que geralmente é um combate, vai combater com escravo, né? Aquela coisa toda. Se ela passar, aí ela entra nas Forças Armadas. Um homem, beleza? Aí ele entra no serviço militar obrigatório, dos 18 até os 30 anos de idade. Quando chega aos 30 anos de idade, ele pode participar do APELA. Ele ganha um pedaço de terra, uma fazenda, pelo Estado, entrega para ele um pedaço de terra, beleza? Aposenta e passa a viver dos rendimentos da sua propriedade e desenrolando as leis ali no APELA. Se for mulher, ela ganha o direito de casar aos 18 anos. Você vai escolher um homem com 30 anos de idade, porque um homem com 18 anos não pode casar, tá? E vai fazer a sua parte na função do Estado, que é criar filhos. Beleza? Tranquilo nisso? Aí agora falamos de Atenas e falamos de Esparta. É muito importante a gente falar sobre isso em relação à cidadania. A cidadania, então, espartana eram somente os espartanos, homens e mulheres tinham. Os atenienses, não. Os atenienses, você tinha que ser um homem, nascido em Atenas, beleza? E donos de propriedade. Show de bola? Fechamos essa parte, a gente inicia uma nova fase da história grega, tá? Que é o período clássico. No período clássico nós temos aí as guerras, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, beleza? Muito fácil. As guerras médicas têm esse nome por causa dos persas. As guerras médicas são a guerra contra os persas. Os persas eram chamados pelos gregos de medos, beleza? Daí o nome, médias. Tranquilo? As guerras médicas, elas são divididas em dois blocos. Primeira guerra médica e segunda guerra médica. Beleza? Só que o vestibular, por exemplo, ele tende a passar batido nisso. Tá? Guerras médicas. Beleza? A primeira etapa das guerras médicas é Dário, em que tenta dominar a península do Peloponeso. Ele sofre uma resistência e perde. O filho dele, Xerxes, beleza? Ele tenta fazer a continuidade da guerra das guerras médicas que o pai iniciou, beleza? E perde também. Por quê? Os gregos, eles eram dispersos politicamente. Cada polis tinha o seu poder político autônomo. Para bater de frente com os persas, o que os gregos fizeram? Eles fizeram uma aliança chamada Liga de Delos ou Confederação de Delos, que é a união de todas as polis gregas para bater de frente com o Império Persa. Adivinha qual polis foi destinada a administrar toda a Liga de Delos? Atenas. Então, como que funcionava? Atenas, ela que estrategicamente falando, que organizava todo o exército grego e administrava toda a renda, porque os gregos, as polis gregas, elas faziam um rateio, uma vaquinha. Mensalmente eles pagavam uma grana lá, um imposto, e esse imposto era destinado à guerra contra os persas.
beleza? Então, com esse dinheiro, Atenas tinha que financiar exército, armamento, navios e assim por diante, beleza? Durante a guerra, Atenas foi conquistada, beleza? Xerxes, ele invade a cidade e incendeia a cidade, destrói Atenas inteira. Aparece no filme 300, aquele filme 2 do 300, beleza? Aparece só rapidamente assim. Então incendeia, Atenas foi destruída, beleza? Mas os gregos venceram as guerras médicas, beleza? O que tem de interessante? Com a destruição de Atenas, o Péricles, que era o administrador, né, que era um dos líderes da Confederação de Delos, ele pega o dinheiro da Confederação de Delos e reforma a cidade de Atenas. Beleza? Aí nós temos, por exemplo, a construção do Partenon. O Partenon é uma das maravilhas da antiguidade. Tá? Então, o Péricles reforma Atenas toda. Tá? A Acrópole é completamente restaurada, com pinacotecas, com templos, né, luxuosos e aquela coisa toda. O problema é que a grana para reconstruir Atenas foi da Confederação de Delos. Então, nem todas as polis ficaram contentes com esse luxo e ostentação. Esse dinheiro era destinado para a guerra. Mas como a guerra acabou, tá? Atenas pega esse dinheiro e injeta na reconstrução da polis, Atenas, beleza? Aí várias polis ficam bolados com Atenas e guerra. Liderada pelos espartanos, várias polis declaram guerra a Atenas, iniciando a Guerra do Peloponeso, que são gregos contra espartanos, beleza? E essa guerra foi, né, enorme, foi, né, custosa, prolongada, isso daí enfraqueceu muito a Atenas. Quando a guerra acaba, tá, os espartanos finalmente conseguem vencer e eles passam a comandar toda a polis, todas as polis da Grécia, tá? Vem aí o período helenístico, que é a última fase. Ou seja, o período clássico acaba justamente com a Guerra do Peloponeso. Beleza? A última fase que nós temos é o período helenístico. O que acontece? Tinha aí um rei lá na Macedônia, que a Macedônia era um território grego, só que ele era visto como seres selvagens, seres inferiores, entendeu? Os gregos, eles faziam um pouco caso da região da Macedônia. Filipe II, o que ele faz então? Ele inicia uma guerra de conquista em cima dos próprios gregos. Com a morte de Filipe II, quem sucede a ele é o filho dele, 16 anos, tá? Que é Alexandre Magno. Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, ele continua a guerra expansionista do pai. Então, Alexandre o Grande, ele domina toda a Grécia, a península do Peloponeso, depois ele desce para o Egito, domina o Egito, beleza? Do Egito ele vai para toda a Mesopotâmia, aquela região ali dos fenícios, beleza? Dos assírios, a Babilônia, os persas, inclusive, né, foram submetidos ao jugo de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande chega, inclusive, a dominar parte da Índia. Então, Alexandre o Grande, aos 18 anos de idade, tinha o maior exército do mundo, por causa dessa invasão. E o mais interessante do período helenístico, do governo de Alexandre o Grande, é que ele, ao vencer o exército inimigo, ele, em momento algum, ele tentou destruir a cultura local. Pelo contrário, quando ele chegava a um determinado território, como por exemplo o Egito, ele absorvia a cultura egípcia e mesclava com a cultura grega. Beleza? Aí quando ele chegou na Pérsia, ele pegou essa mistura e coloca a cultura persa. Quando ele chega na Índia, ele coloca essa mistura. Então, o Alexandre o Grande, ele procura misturar todas essas culturas. Cultura grega, a cultura persa, a cultura fenícia, a cultura egípcia e cria a cultura helenística. Beleza? A cultura helenística, ela é a cultura ocidental. Beleza? Então, Alexandre o Grande, ele faz esse up cultural. Beleza? Infelizmente, Alexandre o Grande morre aos 20 anos de idade de tifo, beleza? E ele
não deixa nenhum sucessor para comandar todo o império. Né? Contam os historiadores que os seus generais em volta dele, lá ele morrendo, agonizando, pergunta para ele quem ele vai escolher, qual o general ele vai escolher para ser o novo rei da Macedônia, né? Aí Alexandre o Grande morrendo, ele fala assim, o mais forte. O que acontece? A guerra estanca. Então, o reino da Macedônia, o reino de Alexandre o Grande, ele se fragmenta em vários pequenos estados. Então, o Egito volta a ser um território independente, com até a dinastia ptolomaica, de Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre o Grande, ele se autoproclama o novo faraó. Então, por exemplo, aí mais à frente, a gente vai trabalhar Cleópatra, ela é descendente de Ptolomeu, tá? Ela faz parte da dinastia ptolomaica, beleza? Então, ocorre aí a dispersão daquela região. A Macedônia, a Grécia agora, é tudo chamado de Macedônia, beleza? Tranquilinho? Então, a gente já terminou essa parte. Eu vou falar com vocês rapidamente